E o atleticano pegou o Ceará na Copa do Brasil, mas poderia pegar qualquer time que ele ficar pezinho atrás, que esse time tá devendo demais. Mas só pra te perguntar, o Barba, por exemplo, se não ganhar, ele cai no Domingues? Olha, que história é essa de caramelo celeste? O Gal tem o ferro e o caramelo agora, né? Muito O Arthur bom, né? Jorge quis deixar claro que todo mundo é muito importante, mas a polivalência do Christian tem sido um destaque. Como é que é o né? latido aí, Titi? Muito bom. Não, mas é porque o Christian também, quando teve aquela apresentação que teve Gabriel Barbosa, que teve o Dudu também, ele foi apresentado, mas não foi aquele que teve os grandes holofotes. Mas eu lembro que em novembro de 2024, quando surgiu que o Christian estava vindo para o Cruzeiro, eu falei, cara, baita jogador, que eu tenho certeza que no Cruzeiro vai dar certo. Olha essa jogada, que coisa espetacular. Isso aí tinha que ser até proibido de mostrar esse horário, porque isso aí é um lance mais 18, viu, Bebel? Esse passe aí, inclusive, que todas as grandes jogadas têm passado pelo Christian, que aí, no caso, quando o Gerson é chamado de Coringa, eu vou falar que a gente já tinha um Coringa desde quando ele pegou a ótima sequência. E aí, quando ele é chamado de cachorro caramelo, porque aquele cachorro caramelo é aquela polivalência, né? Sempre tá disposto a fazer tudo e etc. Exato. Já a Nanda falou que é porque ele cruza muito, né? Realmente tem dado muita assistência, viu? Só pra não ficar um mal entendido aí. Dúbio, não. Pra não ficar um mal entendido aí. Dúbio é muito bom. Vou colocar essa palavra no meu vocabulário também. Isso começou com o KJ, o Caio Jorge. Acho que começou a me chamar de caramelo. Acho que porque eu tô em todos os lugares ali. Porque até não... De vez em quando nos cruzamentos, assim, quando acho que a bola vai sair, uma bola perdida, tá o Christian lá, dando a vida sempre, como ofensivamente como defensivamente. Acho que estou muito feliz pelo meu momento. Acho que é uma brincadeira legal ali que a gente encontrou. E ficou, acho que, marcado esse caramelo. Agora continuar evoluindo cada vez mais e ajudar o Cruzeiro da melhor forma. É uma importância exatamente igual à dos outros todos. Todos nós, para podermos ter uma equipa que seja competente, precisamos de todos em funções e em missões diferentes, mas que depois, quando olhamos para o seu todo, conseguimos ter uma equipa que hoje fez de facto um bom jogo, aproveitou as oportunidades que teve mais na segunda parte, conseguiu concretizar, ganhar, portanto é aquele chavão de que as partes somadas dão um todo que, quando as partes são boas, o todo fica melhor. Já a Nanda falou que é porque ele cruza muito, né? Realmente tem dado muita assistência, viu? Só pra não ficar um mal entendido aí. Dúbio, não. Pra não ficar um mal entendido aí. Dúbio é muito bom. Vou colocar essa palavra no meu vocabulário também. Maravilha, Rafael. E na preparação para a Copa do Brasil, o Atlético enfrenta o Ceará na quinta-feira aqui na Arena MRV. Já tem só imagens de fotos, né, Rafael, do treino. Aliás, está fazendo falta aí umas imagenzinhas de treino aí do Atlético pra gente ver, né? Às vezes é melhor não ver, Bel. Tem isso também. Às vezes para criar esperança, mas assim, falando sério, a gente queria muito, Bel, saber como são os treinamentos da Cidade do Galo, porque a gente passou anos e anos acompanhando. E o Barba tem falado dos treinamentos, né? Pois é, e aí a gente não tem mais uma referência, e abre tanto espaço para teorias. Eu tenho muita dúvida de por que o Cissé não é titular desse time, vendo o Alan Franco jogar, por que o Romano não é nem relacionado e o Alonso aparece na lista de relacionados, por que o Alonso ainda tira espaço de um zagueiro e de um lateral esquerdo. Por que o Pacini, que tem um potencial enorme, gente, eu estou falando de jogador Roman, Pacini, jogadores que estão em ascensão na carreira. Eu estou falando de jogadores que estão com gráfico para baixo, de jogadores que estão aqui há 2 anos e não rendem. Então eu prefiro apostar no novo. A nossa referência seria o treino, um treinamento. Mas como a gente não tem acesso mais, a gente vê a mesma escalação e as mesmas substituições. Pelo menos para o Fael foi muito decepcionante, Bel. Hora de superar os erros do passado recente e focar no futuro. Neste caso, no Ceará, próximo adversário do Galo. Ahora tenemos que volver a repetir que mañana es importante, que la Copa Brasil es importante, porque después es fácil jugar contra Flamengo, es fácil el clásico, porque ya la motivación externa está. Pois é, diante do Ceará pela Copa do Brasil, o Atlético tem mais uma chance de melhorar o rendimento, de preferência com vitória, né? Apesar da pressão vivida pelo clube em campo e até nos bastidores, o retrospecto pensando no jogo desta quinta-feira
é considerado positivo, principalmente pelo fator casa. Nos últimos 4 jogos disputados na Arena, o Galo soma 4 vitórias. Em 2026, por exemplo, ninguém venceu o Atlético por aqui. O confronto contra a equipe cearense é válido pela 5ª fase do torneio. Após o jogo de ida, os times voltam a se enfrentar em Fortaleza em 3 semanas. A estreia alvinegra na Copa do Brasil está chegando. Mais uma competição na inconsistente temporada do Galo até aqui. Realmente são quase 30 jogos sem perder na Arena MRV na sequência, porém o futebol não tem agradado. Seja no Campeonato Mineiro, no Brasileiro, jogos como o Remo no Campeonato Brasileiro, jogos como Tombense, Atlético em casa, Juventude do Uruguai também, que não agradaram o torcedor. E como eu tenho falado aqui, a sensação de que o Atlético se sabota. O gol do Lianco, o gol do Everson, teve contra o Remo, por exemplo, foi o Lodge, que o Atlético tem criado as maiores adversidades. Eu esperava uma postura muito diferente do Atlético depois da coletiva do Barra, mas principalmente uma escalação diferente, peças diferentes. O atleticano está procurando o norte e a bússola está girando nesse momento que a gente não encontra uma solução. Se é trocar peças, mas uma coisa é certa, aquilo que eu falei ontem, se utilizar as mesmas peças que não deram certo em 2025, que estão aqui desde 2024 e não deram certo, que não demonstram futebol, dificilmente a chave vai virar como mágica para eles e eles vão começar a apresentar um futebol brilhante. Peças como o Cissé, que em algum momento deram uma dor de cabeça, que mostraram para o atleticano, ó, tem alguém com um espírito diferente, alguém que gira o corpo em direção ao ataque, tem alguém com objetividade aqui. O Cauã Soares foi titular num jogo, no outro não é relacionado.